Olá, terceiro A, tudo bem? Nós vamos começar hoje, nossa quarta-feira, com o livro de Geografia, tá bom? Acompanhe a Pro, então, livro de Geografia, ok? Semana passada nós lemos até a página 26, agora a Pro vai ler a página 27, acompanhe, tá? Vamos lá. Página 27. Lembrando, gente, que nós estamos na matéria aspecto da transformação das paisagens, tá? Como que se dá a transformação das paisagens? Existem 4 formas de se alterar as paisagens. Uma é através do trabalho, através da tecnologia, através da cultura ou através da política. E hoje nós vamos aprender as 4 maneiras, das 4 formas dessas modificações. Vamos lá? Então vamos lá, acompanhem com a Pro, então, página 27, pega uma canetinha aí, lá no alto. O trabalho, por exemplo, faz com que os seres humanos desmatem uma parte da floresta para colocar uma indústria no local devastado. Mas o trabalho também pode recuperar uma área degradada do meio ambiente. A Pro vai dar um exemplo, tá? Eu até peguei aqui, ó, um hidratante meu da Natura, tá? Aqui está escrito assim: purificada por quinoa. Gente, a Natura, ela recupera muitas áreas devastadas, muitas áreas vindas de queimadas, e eles acabam, justamente devido à tecnologia, à alta tecnologia deles, eles recuperam parte desse solo e eles plantam ali é, é, algumas plantas e algumas sementes. Eles extraem dessa terra produtos, tá? Insumos para os seus produtos, para a sua linha de produção, tá? Como, por exemplo, este creme aqui, ele vem de uma quinoa que é de área devastada. Olha que interessante, tá? Aqui é o trabalho, as empresas recuperando essas áreas, tá? Olha que interessante. Vamos continuar. Também é possível a tecnologia transformar a paisagem local. Existem lugares em que não era possível fazer qualquer tipo de plantação, através do uso de tecnologia aqui, ó, que eu acabei de falar. Para melhorar as condições do solo, em algum deles já é possível observar a existência de diversas plantações e formas de aproveitamento do solo. Por exemplo, gente, ó, a quinoa aqui, no caso da Natura, ela não é própria para o consumo humano, porque tem poucas proteínas, poucas propriedades. Mas ela é perfeita para fazer shampoos, para fazer cremes para cabelo, para fazer cremes para pele, tá? Então, olha que interessante. Vamos continuar. A cultura. Gente, aqui no nosso livro não está a palavra cultura, não está destacada nem está em vermelho. Eu vou pedir para que vocês façam isso, tá? Grifem aí a palavra cultura, deveria estar destacado, não está. Vamos lá. A cultura dos diferentes grupos sociais é outro fator que faz com que as pessoas modifiquem as paisagens, tá? Se pensarmos nos tipos de casa que os europeus trouxeram para o Brasil, poderemos observar que o jeito que eles encararam a vida passa para a forma como erguem suas construções, tá? Por exemplo, os povos que vieram, né, os portugueses, que vieram aqui para o Brasil, os irlandeses, os franceses, né, os espanhóis também são da Europa. Eles vieram aqui para o Brasil e eles trouxeram os costumes, trouxeram as formas como que eles fazem as casas, tá? Por exemplo, as casas portuguesas, elas são muito decoradas, tem uma arquitetura muito diferente, muito própria, tá? E é tudo com muito capricho, com muita decoração. Algumas casas parecem esculpidas. E alguma coisa que nós aqui, né, justamente porque nós
não temos esse hábito, não temos esse costume, essa cultura de decorar muito as nossas casas, de esculpir tudo, né? A gente até acha diferente, né? Mas é uma cultura que veio lá da Europa, tá? Os portugueses, eles enfeitam muito as casas, muita casas, janelas, as portas, né? Eles trabalham muito na madeira, né? Eles esculpem muito, né? Muito interessante. Uma cultura diferente, tá? Vamos lá. Isso quer dizer que a maneira que deles construírem tentando fazer com que as suas construções durem mais do que a sua vida. Eles usavam materiais muito resistentes, colunas muito resistentes, tá? Se observarmos como os indígenas, que eram os povos que estavam aqui, constroem as suas casas, notaremos que o jeito deles encararem a vida também passa para as suas construções. Né? Não é à toa que a casa, até hoje, dos indígenas que não sofreram influência, seja de europeus, ou seja de americanos ou de outros povos, né? Eles constroem as casas de palha, constroem as casas de sapê, né? Por quê? Porque eles têm o hábito, né? Os indígenas tradicionais, eles têm o hábito de não ficar no mesmo lugar o tempo todo, né? Ou seja, como nômades, né? Eles adentram na floresta, usufruem ali daqueles alimentos que tem ali naquela região, daquelas plantas, daquelas sementes que tem ali na região, e quando está acabando, eles mudam de lugar, tá? Então, originalmente, os índios, eles não tinham o hábito de fazer casas duráveis, tá? Então, nada dessas casas, por exemplo, que você coloca coluna, que você coloca cimento, eles não tinham essa tradição, né? Eles faziam casas bem suaves, como a história dos três porquinhos, lembra? Né? Tinha um porquinho de palha que não tinha muita experiência, o porquinho mais novo que não tinha muita experiência, fazia aquela casinha de palha, e o porquinho mais velho, que era mais experiente, com mais idade, adulto, ele fazia casas de tijolos, tá? Então é através do conhecimento, né, que eles começaram a construir casas mais resistentes, tá? Vamos lá, mas a cultura do indígena não é construir casa de tijolo, é casa de palha, igualzinho a história do porquinho, tá? Vamos continuar então. Elas duram menos que a vida deles, porque em geral eles mudam de lugar depois que a comida acaba na região onde estão vivendo e precisam fazer novas moradias. Na verdade, os indígenas cuidam da natureza que está em torno da aldeia, porque precisam dela para sobreviver. Então, eles não se preocupam só com a estrutura da casa, eles se preocupam com o que tem ali em derredor. E a política? A política influencia na transformação dos lugares, porque os políticos têm condições de aprovar projetos que interferem nas paisagens e, consequentemente, a vida das pessoas. Por exemplo, quando é aprovado um projeto para a construção de uma hidrelétrica, a decisão de executá-lo deixa uma grande área próxima submersa. Isso transforma completamente a paisagem de um local, tá? Gente, um exemplo, tá? Aqui em Brasília, na década de 60, quando eles foram construir Brasília, por exemplo, limparam a terra, desmataram a terra, fizeram aquela construção maravilhosa que hoje é a cidade de Brasília, né? Que é uma cidade ali própria para os políticos, ali em derredor, né? Do Distrito Federal, ali o Distrito Federal, a maioria das casas é de políticos e dos familiares dos políticos, né? Mas eles devastaram muita coisa, né? Um outro exemplo também, né? Aqui o livro contou. Quando eles aprovam projetos para você instalar uma hidrelétrica, é a mesma coisa. Uma hidrelétrica, eles fazem aquelas barragens enormes, né? E através daquelas barragens, através daquela hidrelétrica, é que é produzido luz ali para a região, né? Não somente é água encanada, não, é produzido a eletricidade.
Então, a tecnologia que é imposta naquele local acaba devastando aquele local e transformando a natureza, tá bom? Agora, próximo vídeo, se atentem porque nós vamos fazer uma atividade no próximo.